José esfrega as mãos no avental, enquanto o forno solta um calor que enche a padaria de cheiro de pão fresco. A manhã está quieta, só se ouve o barulho da vassoura varrendo o chão. De repente, a porta range e um velho entra, devagar, tremendo, um pouco. É seu Francisco, o rosto magro, os olhos meio perdidos, como se ele não soubesse direito onde está. Ele para perto do balcão, olha para José e murmura algo baixo, quase um sussurro. Um pão, por favor. Não tenho dinheiro hoje. José sente um aperto no peito. Sabe que o Sr. Carlos, o dono, conta cada centavo, fica bravo com qualquer coisa. Fora do lugar. Mas o olhar vazio do velho pesa mais que o medo da bronca. José pega um pão quente, embrulha num papel simples e entrega. Tá bem, seu Francisco, leva esse, eu cubro. O velho segura o pão com as mãos trêmulas, dá um sorriso, torto e sai sem dizer muito. José fica olhando a porta, o coração batendo rápido, sem saber que aquele gesto vai mudar tudo. José volta para trás do balcão e começa a arrumar os pães nas prateleiras. O dia segue normal, com clientes entrando e saindo, pedindo pão, café, um bolo de vez em quando. Ele trabalha ali há 5 anos, desde que o filho nasceu. A padaria é pequena, fica numa rua movimentada do bairro, com paredes descascadas e um letreiro meio torto que diz Padaria do Carlos. Todo mundo conhece. O Sr. Carlos, o dono, um homem de cara fechada que vive no escritório dos fundos, contando o dinheiro e reclamando do preço da farinha. José gosta do trabalho, do cheiro do fermento, do som da massa sendo sovada. É simples, mas é o que sustenta a casa. Em casa, Clara espera ele com o jantar pronto. Ela é magra, de cabelo preso, sempre com um pano de prato jogado no ombro. O filho deles, Pedro, tem 4 anos. Corre pelo quintal pequeno com uma bola de borracha. O aluguel da casa aperta o orçamento, mas eles levam a vida com o que dá. José chega, tira os sapatos na porta e conta sobre o velho da manhã. Clara, escuta quieta, mexendo o feijão no fogão. Você fez o certo, mas toma cuidado. O Sr. Carlos não gosta de graça para ninguém. José concorda com a cabeça, mas não fala mais nada. No dia seguinte, José está no forno quando o Sr. Carlos aparece com o caderno de contas na mão. José, o que é isso aqui? Um pão a menos ontem? A voz dele é seca, corta o ar. José explica sem rodeio. Era um velho, seu Francisco. Ele estava com fome, não tinha dinheiro. Eu paguei do meu bolso. O rosto do Sr. Carlos fica vermelho. Do seu bolso ou do meu? Aqui não é caridade, José. Isso é desfalque. José tenta falar, mas o chefe levanta a mão. Sem desculpa, tá avisado. O clima fica pesado e José sente um frio na barriga. Ele olha para o forno, para o pão assando e pensa no rosto do seu Francisco. Algo naquele velho fica na cabeça dele, como se já o conhecesse de algum lugar, mas não lembra de onde. O dia termina e ele vai para casa com aquela dúvida rondando os pensamentos. José acorda cedo no dia seguinte, o sol mal aparecendo pela janela. Ele veste a roupa de trabalho, mas o aviso do Sr. Carlos ainda ecoa na cabeça. Na padaria, tenta manter tudo nos trilhos, contando cada pão, cada troco, para não dar brecha para mais bronca. Mas o clima já mudou. O Sr. Carlos fica de olho nele o tempo todo, como se esperasse outro erro. Os clientes percebem a tensão. Alguns até perguntam se está tudo bem, mas José só sorri e diz que sim. Uma semana depois, o pior acontece. José está limpando o balcão quando o Sr. Carlos entra com uma cara que não deixa dúvida. José, pega suas coisas. Tá fora. Ele joga o caderno de contas na mesa, apontando para a linha do pão que José deu para o seu Francisco. Eu avisei. Desfalque. É desfalque. Rua. José fica parado, o pano na mão, o coração disparado. Mas eu paguei, chefe. Foi do meu bolso? O Sr. Carlos não escuta. Vira as costas e vai para o escritório. Alguns clientes olham a cena, cochicham entre si. José junta o avental, o chapéu e sai com os ombros pesados, sentindo os olhos da rua. Inteira em cima dele. Em casa, Clara fica branca quando ele conta. Demitido? E o aluguel, José? O Pedro? Ela não grita, mas a voz treme. José senta na cadeira da cozinha, a cabeça nas mãos. Eu não sei, Clara. Achei que ele ia entender. Pedro aparece na porta segurando a bola. Pai, você não vai fazer pão amanhã? José olha para o filho e força um sorriso, mas o peito aperta. Os dias seguintes são duros.
O dinheiro some rápido, o dono da casa já manda recado cobrando o aluguel atrasado. Clara tenta ajudar, faz uns bicos costurando, mas não é o bastante. Então, numa tarde chuvosa, alguém bate na porta. É uma mulher jovem, de terno simples, cabelo molhado grudado na testa. Você é o José? Meu nome é Mariana. Eu vim por causa do meu pai, o seu Francisco. José franze a testa sem entender. Ela entra e enxuga o rosto com a manga. Ele me contou do pão. Não lembra direito, mas falou de você. Meu pai tem demência, mas antes disso ele ia todo dia na padaria do Carlos. Era cliente de anos. José escuta, a memória voltando aos poucos. Seu Francisco, o velho de barba rala que pedia 2 pães salgados toda manhã antes de sumir por meses. Mariana continua. Eu sou advogada. O que o Carlos fez com você foi injusto. Quero ajudar. Vamos processar ele. Clara, que ouvia tudo da cozinha, aparece na porta, os olhos arregalados. José respira fundo, sentindo uma faísca de esperança, mas também medo do que vem pela frente. O Sr. Carlos não vai deixar isso quieto. José fica olhando para Mariana, a chuva batendo na janela, enquanto as palavras dela afundam na cabeça dele. Processar o Sr. Carlos parece um sonho distante, mas também uma chance de consertar as coisas. Você acha que dá para ganhar? Ele pergunta, a voz baixa. Mariana puxa uma cadeira, senta e abre um sorriso firme. Dá sim. Ele te demitiu sem motivo justo e eu tenho como provar. Meu pai é a chave disso? Clara cruza os braços, ainda na porta. E se ele vier atrás da gente, José? O Carlos é duro. Mariana balança a cabeça. Ele não vai ter como. A lei está do nosso lado. Os dias seguintes viram uma correria. Mariana monta o caso, junta papéis, pega depoimentos de clientes que viram a demissão. José ajuda como pode, contando cada detalhe daquele dia, do pão para o seu Francisco, da bronca do Sr. Carlos. Enquanto isso, a notícia se espalha no bairro. Alguns vizinhos apoiam José, dizem que ele fez o certo, mas outros, amigos do Sr. Carlos, viram a cara quando ele passa na rua. A pressão cresce e José sente o peso nos ombros, mas não desiste. O dia do julgamento chega rápido. O tribunal é pequeno, com paredes brancas e um juiz de óculos que não sorri. José senta ao lado de Mariana, as mãos suadas apertando o banco. O Sr. Carlos está do outro lado, de terno velho, com um advogado magrelo que fala rápido. Mariana. Começa. Voz calma, mas forte. José agiu de boa fé, pagou o pão do próprio bolso. O Sr. Carlos o demitiu sem aviso, sem direito de defesa. Isso é abuso. Ela mostra recibos, chama uma testemunha, um cliente que viu tudo. Depois, fala do seu Francisco. Esse homem, com demência, era cliente fiel por anos. José o reconheceu, mesmo sem saber quem ele era. Isso é humanidade, não desfalque. O advogado do Sr. Carlos contra-ataca. Regras são regras. Uma padaria não vive de caridade. José quebrou a confiança do patrão. O Sr. Carlos confirma, olhando José com raiva. Ele me roubou, não importa se pagou depois. O juiz escuta, anota, pergunta coisas que José mal entende. A tensão sobe e, por um momento, José acha que vai perder tudo de novo. Mas Mariana não cede. Ela chama seu Francisco ao banco. O velho entra, devagar, com um casaco gasto. Ele não fala muito, só olha para o juiz e diz confuso. O moço do pão me ajudou. É o bastante. O juiz bate o martelo. Demissão injusta. José tem direito à indenização e reintegração. O Sr. Carlos fica vermelho, murmura algo, mas não adianta. José respira aliviado, olha para Mariana, que dá um aceno discreto. Na saída, Clara segura a mão dele, os olhos molhados. Você venceu, José. Ele sorri, mas sente um vazio. Ganhou. Sim, mas o Sr. Carlos nunca mais vai olhar para ele como antes. Algo mudou dentro dele também. A confiança cega nos outros morreu ali, mas nasceu uma vontade nova. Fazer mais, não só sobreviver. Ele decide que a padaria vai ser diferente agora. José sai do tribunal com Clara ao lado, o ar fresco da tarde batendo no rosto. A vitória pesa nos ombros, mas não é só alívio que ele sente. Tem um fogo novo queimando no peito, uma ideia que cresce enquanto eles caminham para casa. Pedro corre ao encontro deles no quintal, gritando "Pai!" com a bola na mão. José pega o filho no colo e olha para Clara. A padaria vai ser nossa agora.
Não só minha e do Carlos. Nossa mesmo. Clara franze a testa, mas não pergunta. Ela já conhece o jeito dele. Na semana seguinte, José volta para a padaria. O Sr. Carlos está lá, de cara amarrada, mas quieto. O juiz mandou ele aceitar José como sócio, dividir o comando. José não perde tempo. Ele pega o velho forno dos fundos, quebrado há meses, e chama um amigo para consertar. O barulho das ferramentas enche o lugar e o cheiro de ferrugem some aos poucos. Enquanto o forno ganha vida, José conversa com os clientes. A partir de agora, quem não tiver dinheiro e tiver fome leva um pão. A gente se vira. Alguns aplaudem, outros balançam a cabeça, mas o bairro começa a falar. Clara entra no plano. Ela monta uma mesinha na frente da padaria, com café quente e uns bancos simples. Para quem quiser parar, conversar, ela diz. Pedro ajuda, carregando copos com as mãos pequenas. Aos poucos, o lugar muda. Gente que nunca entrava antes aparece. Um desempregado, uma mãe com filho pequeno, até seu Francisco, que agora vem todo dia, senta quieto e pega seu pão. Mariana passa lá às vezes, traz notícias do pai, agradece de novo. José vê o velho sorrir, mesmo sem entender tudo, e sente que aquele pão de antes valeu mais do que imaginava. O Sr. Carlos não gosta. Ele fica no escritório contando moedas, resmungando que isso não é negócio. José ouve, mas não liga. Uma noite, o Sr. Carlos aparece no balcão, voz baixa. Desculpa o que eu fiz, mas não me peça para mudar quem eu sou. José só acena com a cabeça. A paz entre eles é fria, um acordo para não brigar, mas nada mais. A padaria segue, metade dele, metade do bairro. As marcas ficam. A rua, antes só de passagem, vira ponto de encontro. O forno consertado assa pães que enchem o ar de vida. Mas nem tudo é perfeito. José sabe que o dinheiro ainda aperta, que nem todos aprovam a ideia. Uma tarde, vê um grupo de garotos rindo na esquina, apontando para a padaria. Lugar de mendigo agora, um deles diz. José engole o comentário, mas pensa. Será que isso dura? Ele olha para o forno, para o pão saindo quente e decide que sim. Não, é só dele mais. É de quem precisa. José acende o forno bem cedo, antes do sol subir. O bairro ainda dorme, mas o cheiro do pão fresco já começa a te escapar pelas janelas abertas da padaria. Ele pega a pá de madeira, tira os pães dourados e coloca na prateleira. Lá fora, Clara varre a calçada, o som da vassoura misturado com o barulho leve do vento. Pedro aparece correndo, com um pedaço de pão na mão, rindo enquanto crumbs caem no chão. José olha para eles e sente o peito quente, mesmo com as incertezas na cabeça. A porta range e seu Francisco entra, devagar como sempre. Ele pega o pão que José deixa no canto do balcão, murmura um obrigado quase inaudível e sai. José segue o velho com os olhos até ele atravessar a rua e sentar num banco da praça. O sol nasce atrás das casas, jogando uma luz fraca no rosto de seu Francisco, que mastiga devagar, olhando para o nada. José fica na porta, o avental sujo de farinha, e pensa no dia que tudo começou. Aquele pão, aquele olhar perdido. Clara para do lado dele, limpando as mãos no pano de prato. Valeu a pena, né? Ela diz, mais para si mesma que para ele. José acena com a cabeça, mas não responde. Ele vê as crianças correndo para pegar suas fatias, os vizinhos parando para um café, o bairro ganhando vida ao redor da padaria. Então olha de novo para seu Francisco, quieto no banco, e murmura. Nem tudo que a gente perde precisa de nome. O vento leva as palavras embora, mas elas ficam com ele, grudadas como o cheiro de pão no ar. José termina o dia com as mãos cheias, de farinha e o coração carregado de algo que ele não explica direito. A padaria mudou, o bairro mudou e ele também. Não é só sobre pão ou sobre vencer o Sr. Carlos. É sobre o que fica depois que a porta fecha, sobre os rostos que ele nunca vai esquecer, como o do seu Francisco. Às vezes, pensa ele, a vida não dá respostas claras, só deixa marcas que a gente aprende a carregar. Eu me peguei pensando nisso enquanto escrevia a história dele, imaginando o cheiro do pão quente e o som da rua acordando. Se essa jornada te tocou de algum jeito, vem comigo ver mais histórias assim no canal. Tem muito mais esperando por você e eu adoraria te ver lá, fazendo parte disso tudo comigo.